O que é neoliberalismo? O neoliberalismo é um novo conceito de liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores político e econômico e, logo, pouca intervenção estatal. O liberalismo surgiu no século XVIII em oposição ao mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. Seus ideais, entretanto, foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e pregava ideias opostas. Anos depois, o modelo do keynesianismo foi criticado, dando oportunidade para o regresso dos ideais do liberalismo econômico. Dado o contexto histórico, ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. O neoliberalismo econômico teve lugar a partir da década de 70. Substituiu as medidas do modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, a ênfase principal é a não interferência do Estado na economia. Os neoliberais defendem que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado. Segundo eles, isso garantiria o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. As características do neoliberalismo são: privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. O neoliberalismo propiciou as relações econômicas internacionais. Neoliberalismo no Brasil. No Brasil, o liberalismo foi adotado nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nessa época foram implantadas reformas consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. O neoliberalismo ganhou ampla aceitação nas décadas de 1980 e 1990, principalmente após o fim do socialismo no leste europeu. Os pontos básicos do projeto neoliberal para os países americanos foram sintetizados no chamado Consenso de Washington, em 1989. Integrantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial reuniram-se para analisar as economias do continente. Além dessas organizações, também se reuniram os representantes dos Estados Unidos e de diversos países latino-americanos. Dessa reunião resultou um conjunto de medidas para controlar a inflação e modernizar o Estado. São elas: ajuste fiscal, limitação dos gastos do Estado de acordo com a arrecadação, eliminando o déficit público, redução do tamanho do Estado, limitação da intervenção do Estado na economia e redefinição do seu papel, com o enxugamento da máquina pública. Privatização, venda das empresas estatais que não se relacionam com as atividades específicas do Estado. Abertura comercial, redução das alíquotas da importação e estímulo ao intercâmbio comercial, de forma a ampliar as exportações e impulsionar o processo de globalização da economia. Abertura financeira, fim das restrições à entrada de capital externo e permissão para que instituições financeiras internacionais possam atuar em igualdade de condições com as do país. Fiscalização dos gastos públicos e fim das obras faraônicas. Investimento em infraestrutura básica. Terceirização. No Brasil, as medidas neoliberais implantadas foram eficazes em estabilizar a economia. Além do Brasil, o neoliberalismo foi adotado nos seguintes países: Argentina, Chile, Estados Unidos, Escócia, Inglaterra e País de Gales, México, Peru e Venezuela. O Chile foi o primeiro país neoliberal, com o ditador Augusto Pinochet. Neoliberalismo e educação. As aspirações neoliberais surtiram efeito na educação. Isso porque a escola é vista como um mercado e também o ensino começa a ser privatizado. Surgem os cursos profissionalizantes, os quais preparam o aluno para o mercado de trabalho. Neoliberalismo versus liberalismo. O neoliberalismo reforçou as bases liberais, tendo ambos os mesmos fundamentos. A teoria do liberalismo reúne princípios que surgem em defesa à liberdade dos cidadãos, em oposição ao absolutismo. O mesmo acontece com o neoliberalismo, cujo nome distingue ambos principalmente em função da época em que aconteceram. Se você ficou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.